Galerinha do Engie Cubo Concursos, tô trazendo uma questãozinha de engenharia aqui para a gente dar uma mudada nos ares, parar um pouquinho de falar de lei de licitações, acho que o pessoal cansa um pouco de lei, mas eu vou continuar postando, tenho várias outras questões gravadas também da lei de licitações, eu estou fazendo uma revisão geral e aprendendo coisas novas também, que naquela primeira passada a gente não vê, e daí tu vai achando questões e vou trazendo aqui, eu acho legal, tá? Mas aqui eu trouxe uma de engenharia para a gente dar uma mudada, ela é da banca FGV, e da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, então uma questão interessante e de alto nível, tá? Ela é de 2023, então já faz uns 2 anos, mas se não fica velho, né? Então a historinha que a FGV conta pra gente é que tinha um engenheiro que foi encarregado de dimensionar um sistema de esgotamento sanitário circular. Então tá, olha só, eu vou marcar umas palavras aqui que depois a gente vai voltar, tá? Nós temos o sanitário circular e ele foi dimensionar. Em um dos trechos do projeto onde o escoamento ocorre como conduto forçado por recalque, foi realizado no dimensionamento uma análise econômica. O método que utilizou foi o método de Bressi. Uma vez que o recalque seria contínuo, tá? Recalque contínuo, isso é importante. Essa análise concluiu que a velocidade na linha de recalque deveria ser tal, se o objetivo é não variar a potência das bombas definidas pelo dimensionamento, sabendo que a vazão fornecida pelas bombas é tal, o diâmetro comercial de recalque mais econômico a ser usado é D. Então tá, eu vou abrir aqui uma página nova. Vocês aguentem comigo aqui. Quem tem pressa e quiser ir direto lá para resolução, a questão tá marcadinha aqui embaixo, pessoal. Se vocês quiserem passar, passa no vezes dois aí. Mas eu só gostaria de fazer esse recapitulamento aqui para a gente chegar com a ideia na cabeça, entende? Não só resolver que a gente esquece, tá? Então, olha só, quando a gente fala de velocidade, de escoamento de um fluido, a gente fala da velocidade esse escoamento, tá? Velocidade de escoamento de um fluido. Isso aqui que eu vou mostrar aqui é muito mais prático até do que eu nunca vi cair em questões de concurso, tá? Mas a gente trabalha, quando a gente fala de velocidade de escoamento de um fluido, com dois limites. Um limite mínimo de velocidade, mínimo de velocidade, que, se ultrapassado, pode gerar problemas problemas de deposição. Então tá, você tem um fluido escoando, deposição, e a velocidade está muito baixa, ele vai deixar resquícios ao longo da tua linha que, com o passar do tempo, podem gerar problemas de entupimento e tal, né? E tu tem também um limite superior, limite máximo. E o que acontece se esse limite máximo é ultrapassado? Nós temos problemas de abrasão. Abrasão. Então tá, respeitado esses dois limites, eu tenho um universo aqui no meio, entre eles, que eu diria que são infinitos. Então, assim, ó, eu vou escrever aqui para vocês acompanharem meu raciocínio, existem infinitos, escrever mesmo assim, infinitos, infinitos pares, diâmetro, potência, que satisfazem, ou que vão satisfazer, né? Fazem os requisitos de projeto. Normalmente, esses requisitos são o quê? Demanda, né? É a demanda que você precisa lá. Demanda a vazão, né? Eu preciso de uma vazão tal para atender o reservatório, para atender alguma coisa. Percebe que se a gente tem infinitos pares, a minha decisão
eu vou mudar a cor aqui. A minha decisão, ela passa a ser uma decisão econômica. Econômica, tá? Porque é o seguinte, eu vou olhar a mais barata, que satisfaz a minha razão e vou escolher. Tu vê que é exatamente o que o problema fala, né? É o que a gente quer o diâmetro comercial mais econômico. Então tá. É, esse é o motivo que ele utiliza a fórmula de Bresser. Mas antes de eu falar da fórmula de Bresser, olha só. O que é essa análise econômica, tá? Pra gente fazer só o gancho aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o menor custo total, menor custo total em valor presente. O que que significa isso? Presente. A gente costuma projetar esses sistemas para um período de 20 anos. Ao longo desses 20 anos, tu vai ter o custo de implantação, eu vou chamar implantação aqui, implantação, são os nossos custos iniciais. Iniciais. Mas nós temos custos de operação desse sistema, operação, nós temos custos de manutenção. Manutenção. Vocês percebem que ao longo de 20 anos, a operação aqui nós vamos ter alterações de vazão. Por quê? A minha população cresce. Se a população cresce, eu preciso de maior vazão. O preço dos meus insumos vão sofrer variação, vão ter inflação, correções. O preço da mão de obra, nós vamos continuar conseguindo mão de obra. Então, tudo isso aqui afeta. Todas essas questões aqui, ó, como aumento de população, variação de custo de insumos, certo? Tudo isso aqui vai afetar a minha análise econômica. Então, vocês percebem que não é uma coisa simples. Nós temos a norma NBR 5626, que ela detalha isso aqui certinho, como que vocês fazem toda essa análise. Mas existe também o que a gente chama de fórmula, fórmula de Bresser. Daí aqui a gente já começa a ir lá para a questão, tá? A fórmula de Bresser, ela tem o objetivo de facilitar a tomada de decisão. Na verdade, a fórmula de Bresser, ela é uma fórmula limitada. Normalmente a gente usa ela nas seguintes circunstâncias, tá? A teoria aqui, eu vou fazer um parênteses. Na teoria, a gente usa ela para anteprojetos, projetos, para diâmetros de até 6 polegadas, isso aqui dá mais ou menos 150 milímetros, um sistema que funciona 24 horas, ou seja, nós temos 24 horas de operação. Por que que diz? Estou falando isso aqui, ó, ressaltando isso aqui, porque lá na nossa questão, vocês pensam, ó, o engenheiro foi encarregado de mencionar, nós estamos falando aqui de um anteprojeto. Circular, beleza, é a área, o recalque seria contínuo, ou seja, nós temos um recalque de 24 horas, e é por isso que ele pode usar o método de Bresser, certo? Mas beleza, o que que adianta eu dizer para vocês isso aqui tudo? É, e daí vocês vão dizer assim, beleza, o diâmetro é o que eu quero, a vazão ele me dá. Então eu só preciso saber o K. Qual que é o K? Aí que tá, na hora da prova não tem como saber qual é o K, né? Ele não vai te dar uma tabelinha lá que vai te dizer da onde veio esse K. Na prática, esse K, ele leva em consideração tudo isso aqui, é uma simplificação, ele leva em consideração tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, ó, certo? Então, no Brasil, esse K vai variar de 0,9 mais ou menos a 1,4. Isso aqui, vocês vão ver que
varia com autores, os autores diferentes aqui, eles vão te dar ranges diferentes para isso aqui. Mas beleza, mesmo isso aqui não me resolve, porque se eu usar 0,9 ou usar 1,4, eu vou ter um diâmetro diferente aqui de acordo com a vazão. É muito óbvio isso. Então, como é que eu resolvi essa questão lá na hora, tá? Eu vim aqui pela equação da continuidade. Continuidade. E eu vou mostrar para vocês por que que ela funciona, tá? Olha só. A equação da continuidade vai me dizer, aqui eu já vou trazer ela resumida, que a velocidade vezes uma área é igual à minha vazão. Como a gente tem lá no início que ele fala que a nossa área é circular, tem que uma área aqui, ela é π d ao quadrado sobre 4, beleza? E aqui todo mundo está acompanhando, né? Tenho, então, que a minha vazão vai ser igual a π d ao quadrado sobre 4. Simplesmente trouxe a minha área para dentro da fórmula. Agora eu vou isolar aqui, ó, isolar para diâmetro. Eu vou trazer aqui diâmetro, eu vou fazer assim que é mais fácil, é 4q dividido por velocidade vezes π elevado a meio, né? Minha raiz quadrada. Agora, olha só, vou chamar atenção aqui para vocês, olha. Se eu pegar isso aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho, tá? E chamar isso aqui de K. Vamos chamar isso de K. K é 4 sobre V vezes V elevado a meio. Chamei isso de K, o que que isso vai me resultar? D, meu diâmetro, é K vezes a raiz da vazão. Daí beleza. Vocês entenderam que se eu utilizar o K como isso aqui, eu vou obter a mesma coisa que a fórmula de Bress? E na prática mesmo é isso que a gente faz. A gente relaciona. Vai achar tabelas, as tabelas vão relacionar a velocidade do teu fluido com o teu K. Então, se nós pegarmos a velocidade que eles nos deu aqui, ó, 0,7 metros por segundo, tu vai obter, substituindo ali, 1,35. Beleza? Se tu soubesse isso aqui, tu já sabe o 1,35, tu substitui direto, senão tu vai fazer conta. Então, na prática mesmo, é isso que nós vamos se ferrar um pouquinho aqui para fazer, né, pessoal? Então, eu vou voltar aqui, ó, na questão, nós vamos resolver juntos. Da forma da continuidade, nós temos que 4 vezes a minha vazão, dividido pela velocidade, por π, e a raiz quadrada. Vamos substituir nossos valores aqui, começar a loucura, porque FGV é triste mesmo, eles não têm nenhum tipo de pena da gente, né? Eu tenho 4 vezes. Minha vazão é 495, 495, vou usar em vermelho aqui, metros cúbicos por, por hora. Então, eu quero isso aqui em segundos, né? Dividido pela minha velocidade, que está em metros por segundo, 0,7 metros, metros por segundo, vezes 3,14. Tá vendo que de hora para segundo aqui, eu preciso ainda multiplicar isso aqui por 3.600? Daí, isso aqui fica cortado, ó. Se cortar segundo, se cortar isso aqui, fica metro quadrado. Como eu estou levando tudo a raiz quadrada, metro quadrado, a minha unidade final, isso aqui vai ser em metros. Entenderam ali o que eu fiz? Eu tinha aqui a minha vazão em 495 metros cúbicos por hora. Isso aqui é igual a 495 sobre 3.600 metros cúbicos segundo. Show? Agora é contarada, né? Vamos lá. Eu vi aqui algumas coisas que a gente pode dar uma simplificada. Não vai resolver nosso problema, mas como nós temos raiz quadrada, esse 4 aqui, a raiz quadrada de 4 é 2. 3.600, a raiz quadrada é 60.
Daí nós ficamos aqui só com essa bucha aqui, 495 dividido por 0,7 vezes π, tá? E tem gente que faz aproximação aqui, plá, plá, plá. Eu vou na contalhada mesmo, tá? Então, o que que eu fiz aqui? 3,14 vezes 0,7. Isso aqui dá 2, dá 8. 2,198, tá? Agora eu só preciso dividir 495 por 2,198. Isso aqui vai dar 3 zeros aqui, dá 2, dá 4.396, né? 564, busca o zero, vai dar 2 de novo, 4.396, dá 1.244, 0, 5, 5 vezes 8, 40, 45 dá 9, 5 dá 9, 10, isso aqui vai me dar 2.440. Se eu estou fazendo conta certa, eu errei em alguma coisa. Opa, falei besteira aqui, desculpa, pessoal. 0, 14, aqui dá 3, dá 4, dá 5, 13, 4, 0. Então vai dar aqui, ó, 225, quebrados. Vocês reparam que 225, vou anotar aqui, ó, 2 sobre 60, aqui, raiz quadrada, só para a gente não se perder. Vai ser a raiz quadrada de 225 vírgulas quebrados, que eu não calculei. 225 é 15, né? 15 vezes 15 dá 225. Então eu tenho aqui, ó, por aproximação, um D de 2 sobre 60 vezes 15, e 0,5, minha unidade era metros, tá? Isso aqui, então, é igual a 500 milímetros. Daí nós temos o nosso gabarito, letra C. Valeu, pessoal. Eu acho que isso aqui a gente resolve, apesar de posso ter me enganado em alguma continha aqui. Eu acho que o resultado final, de fato, é esse. Então, vocês só cuidem aqui nas contas, refaçam elas. Eu quis trazer todo esse histórico aqui para a gente explicar o que que é a fórmula Bress, para vocês verem essa relação de K e velocidade não é uma coisa tão direta, mas na prática é isso que a gente faz. Mas que essas questões aqui a gente resolve pela equação da continuidade. E a grande sacada disso era não cair nessa pegadinha, porque quando ele enfia aqui um Bress, primeira coisa, a pessoa que não sabe já vai dizer: meu Deus, que método é esse? Já não sei, já entra em desespero. Segundo, a pessoa olha esse método e sabe o que que é um método. E daí ela vai lembrar assim: pô, eu não sei K, eu não tenho a tabela. Eu sempre uso a tabela para achar o K. Então, tu vê que a pegadinha tá nisso. Mas se tu entende todo esse processo aqui que eu fiz com vocês, tu vai lembrar sempre que essa equação de Bress pode ser resolvida pela equação da continuidade. Nessas condições, é lógico, né? A gente tem que avaliar com cuidado a condição da questão. Mas a FGV sempre tem isso, né? Além de ferrar a gente na conta, ferra a gente sempre numa pegadinha, né? Então tá, pessoal. Desculpa me alongar, vídeo longo, mas espero ter ajudado. Vamos seguir em diante. Abraços.